Prezados acadêmicos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês para nós falarmos um pouquinho sobre então a nossa atividade presencial. Essa atividade é uma atividade com característica de discussão. Nós temos dois momentos aí. Você produz um texto, ao qual você vai entregar no dia para o seu tutor presencial. Esse texto deve ser a relação dos materiais indicados e, ao mesmo tempo, nós teremos então um seminário que vai tratar das três fontes aos quais foram passadas para vocês. Nós temos então aqui um filme, né, que seria basicamente um filme ao qual você precisa assistir e precisa refletir sobre os aspectos que esse professor apresenta nesse filme, que é o filme chamado A Onda, né? Ele é um filme polêmico, é um filme ao qual vocês vão fazer uma visualização, uma análise crítica desse filme. Eu indiquei para vocês também um material, um documentário, né, que vai trabalhar muito sobre a questão então da utilização do filme em sala de aula. Nós temos alguns professores que discutem esse processo, mas principalmente, né, nós temos aí a relação desse material ao qual identifica um pesquisador, inclusive é um pesquisador renomado, né, que trabalha muito essa articulação de como seria trabalhar um filme em sala de aula, o aspecto do sentido, o aspecto de como preparar efetivamente esse ambiente. Então tudo isso, na realidade, é uma das coisas que é repassada também pelo professor Marcos Napolitano. E ele trabalha basicamente, né, dentro desse processo crítico, ao qual é a utilização efetiva, né, desse processo então dos filmes. Não o filme pelo filme, mas o filme através de um sentido didático, de um sentido ao qual se possibilite explorar basicamente as informações sobre esse material audiovisual que seria, no caso, repassado para os nossos alunos. O terceiro material que nós temos é um artigo. Então esse artigo ele também trata da utilização de filmes na sala de aula, né, na aula de história. Ele é, na realidade, um estudo de caso, então ele vai direcionar-se basicamente a analisar uma perspectiva que foi realizada em um determinado estado, em uma determinada cidade, ao qual se tem um resultado sobre essa análise que se fez da utilização de filmes, né, nas aulas de história. Essas três informações elas serão cruzadas quando você estiver trabalhando a produção do seu texto, ao qual você vai entregar, como já citei, no seu dia do encontro. Fora esse aspecto, você também vai participar de um grupo, né, de discussão, que vão ser separados. A cada momento você vai ter um grupo destinado, ou seja, toda a turma. Ela vai ser dividida em 3 grupos e cada um desses grupos estará responsável, né, pelo processo de análise crítica de cada um dos materiais que foram disponibilizados para vocês. O filme A Onda, a palestra do professor Marcos Napolitano e o artigo também que trata basicamente dessa ideia da utilização de filmes em sala de aula. Nesse sentido, ao final desses 3 momentos que serão divididos, você terá uma possibilidade de dialogar sobre essas 3 fontes e também até mesmo trazer experiências sobre como foi trabalhar um filme em sala de aula, se alguém já fez isso em sala de aula, ou qual é a perspectiva que te trouxe, né, no caso, essas análises, quando você vai trabalhar determinada temática em sala de aula. Assim, essas contribuições são necessárias quando nós
tratamos de uma temática específica, como é essa, a utilização de filmes em sala de aula. Qual é o sentido de nós trazermos esses filmes? Para que nós vamos utilizar esse filme em sala de aula? Tudo isso deve estar bem claro quando você vai pensar, por exemplo, no seu planejamento. Nesse caso, a gente vai discutir as funções específicas que cada uma das fontes trazem e a própria relação entre elas na produção do seu texto. E ao final dos 3 seminários, dos 3 momentos, você vai ter a possibilidade de espontaneamente, trazer as contribuições na relação de cada uma dessas fontes. A todos vocês, espero que tenha sido esclarecedor essas informações. Agradeço até então e até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o seu like aí e também de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.